Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Emil Charturni, ele que é o coordenador do movimento Março Roxo aqui na cidade de Blumenau. Emil, um prazer recebê-lo aqui na TV Legislativa. Olá, Marcão, olá a todos os amigos da TVL. Para nós, do movimento Março Roxo, eu, a Priscila, minha esposa, enfim, a todos que fazem parte do movimento Março Roxo, é um prazer estar aqui participando mais uma vez junto com os amigos da TVL. Graças a você, a Priscila, né, a comunidade de Blumenau, hoje nós temos um mês voltado para a epilepsia. Mas o que é a epilepsia? Bom, a epilepsia é um distúrbio neurológico. Popularmente falando, de uma forma mais leiga, é como se fosse um curto-circuito. Nós temos os neurônios que transmitem eletricidade no cérebro e de uma forma bem leiga é como se nós tivéssemos um distúrbio, um curto-circuito onde ocasiona aquela parada, existe N tipos de crises convulsivas, né? A mais comum, podemos assim dizer, é aquela que a pessoa para e tem movimentos involuntários das mãos, das pernas, da cabeça, e acontece a crise convulsiva. Nós temos a crise de ausência, onde a pessoa está falando, estou aqui falando com o Marcão, de repente eu paro e volto rapidamente como se não tivesse acontecido. Não, mas eu não lembro desses segundos. Existem N tipos de convulsões, né? Mas isso tudo causado por esse distúrbio que acontece no cérebro das pessoas. E existem muitos doentes de epilepsia? Sim, nós temos hoje em torno de 3% da população brasileira que apresenta a epilepsia e nós temos em torno de 50 milhões de pessoas no mundo, 50 milhões de pessoas no mundo que apresenta a epilepsia e com as crises convulsivas mais diversas como citei agora. Me diz uma coisa, existe uma cura para a epilepsia ou não? Bom, para criança sim, para criança é mais fácil apresentar a cura. Para adulto já é mais difícil. O adulto, alguns casos que nós já pesquisamos, que nós acompanhamos, a própria literatura médica também explica isso, que no caso de um adulto apresentar, porque não é somente a criança que tem epilepsia. A epilepsia pode aparecer aos 40 anos de idade. Eu tenho uma amiga que trabalhava no supermercado Bistec, apareceu aos 30 anos de idade. E ela hoje tem que tomar remédio até o resto da vida, não tem mais cura. Mas a criança é possível sim. Se a criança tiver 2 anos, sem a convulsão, tomando medicamento, e se num exame que ela fizer no eletroencefalograma apresentar tudo normal, essa criança pode sim receber alta da epilepsia, mas vai ter que ter um acompanhamento médico para ter todos os dados averiguados por um profissional da área da saúde e aí sim receber alta. Eu, por exemplo, é um caso que eu sempre cito, eu tive convulsão de epilepsia aos 4 anos e tratei dos 4 aos 6 anos com Gardenal. Vai fazer 39 anos, estou com 45, aliás, desculpe, vou fazer 45 agora em maio, e nunca mais tive nenhuma crise. Isso mostra que realmente sim, é possível, tratamos 2 anos na época, eu não lembro, minha mãe que comenta sempre, que nós tratamos dos 4 aos 6 anos com Gardenal, e para mim deu certo. Para minha filha, para a Camila, o Gardenal já não fez efeito. Cada organismo necessita de um tipo de medicamento específico. Isso quer dizer que a epilepsia não é igual para todo mundo? Não. Nós temos N tipos de epilepsia e N tipos de convulsões. Nós temos aí a convulsão, aquela tradicional, podemos dizer assim, onde a pessoa ela deita, se bate, tem os movimentos involuntários, que é a contração da musculatura, e nós temos, por exemplo, um tipo de crise, onde é a crise de ausência. É um tipo de convulsão, uma crise de ausência. Eu estou aqui falando com o Marcão, de repente eu paro, fico alguns segundos e volto como se não tivesse acontecido nada, mas eu não lembro de nada. O Marcão falando, e o Emil aqui
com uma crise de ausência sem lembrar de nada. E me diz uma coisa, existe, como no teu caso, que há muitos anos, você teve um caso na vida, né? Você está curado? Você tem que sempre tomar cuidado? Como Não, é que eu estou curado. Nesses 39 anos, depois dos 6 anos, quando cessaram as crises, os elétrons não apresentaram mais nada, mas nada impede de um dia poder retornar, Marcão, sabe? Existe a possibilidade de um dia eu ter uma crise novamente. Os médicos da época acharam muito difícil, devido aos os exames de eletroencefalograma estarem todos ok, não tendo nenhuma lesão, nada que fosse diferente dos resultados dentro do positivo que todos esperavam, mas há sim a possibilidade de um dia retornar. Eu, particularmente, não tenho nenhum cuidado, claro, não fumo, bebo socialmente, não uso drogas, porque existe sim a possibilidade, com o uso de drogas, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, a falta do sono, a privação do sono, pessoas que ficam na balada, dormem pouco, isso acaba fazendo com que as crises possam retornar. Mas não é meu caso, porque a gente sempre tem uma vida bem regrada, né? A única coisa que a gente dorme pouco agora é com a pequena Helena, que chora a noite toda, quer mamar, mas isso faz parte, mas não tem uso de drogas, de bebida, nada nesse sentido, que é um dos fatores que podem fazer com que retornem as crises convulsivas. Que podem fazer, né? Mas a epilepsia pode ter uma causa em específico, ou seja, a gente pode evitar a epilepsia, por exemplo? Não, a epilepsia é um distúrbio, né? Como já foi falado. Pode acontecer através de uma lesão. A tia da minha mulher, por exemplo, da Priscila, ela sofreu um acidente de carro. Bateu a cabeça, teve uma lesão. Aí, daquele ponto em diante, ela começou a ter as suas crises convulsivas. Ela se tornou epilética. E nesse caso, ela corrigiu, hoje está curada através de uma cirurgia. Por isso que eu digo, o adulto, quando tem uma crise, uma epilepsia, que não vem oriunda de uma lesão, de uma queda, de uma batida, dificilmente o adulto ele consegue a cura. A criança, sim. A criança é mais fácil termos uma cura da criança, que a Camille começou com 9 meses de idade. Hoje ela vai fazer 9, dia 13 de maio, está há 2 anos e 4 meses sem crise convulsiva, sem desenvolver as crises. E nós agora estamos esperando, né, mais um tempo, até os 3 anos, sem a convulsão, para fazermos mais um o eletro dando positivo, aí sim vai depender da profissional, da nosso médico, da nossa médica. Nós temos 2 profissionais que cuidam dela em Blumenau, neuropediatras, darem a alta ou não, né, da Camille. Mas aí nós temos também, como ela toma muito tempo os remédios, nós vamos ter, além da alta, o desmame, que é tirar lentamente, gradativamente, os remédios, porque ela já toma muito tempo. E a epilepsia pode acontecer tanto com meninos quanto com meninas, homens e mulheres? Eu não tenho esse dado agora, né? Mas pela nossa vivência junto ao grupo de pais e mães de crianças e adultos com epilepsia, nós vimos durante esse tempo, desde os 9 meses, nos últimos 9 anos, que isso pode acontecer tanto com rapazes, com meninos e meninas. Não há uma distinção. E quando aconteceu com a sua filha, com a Camille, com a Camille, como é que foi esse envolvimento? Você e sua esposa acabaram se preocupando não só com a Camille, mas também com todo mundo, na verdade, que passa por esses problemas que ela passou. Foi um susto, né? A primeira crise foi um susto, tanto que a gente achou que ela estava morrendo. Eu não conhecia epilepsia, a Priscila menos ainda. Ela começou a ter a primeira crise, nós botamos ela no carro, levamos para o hospital da Unimed, passei por cima de canteiro, cortei frente de carro, a Priscila desesperada, chegamos lá, a Priscila entrou correndo, meteu o pé na porta, porque para nós ela estava morrendo. A primeira crise é um susto. Depois disso, nós começamos a buscar informações. A Priscila pesquisando, eu pesquisando, os médicos nos orientando, a doutora Lúcia Hertel, o doutor Cligel, nos orientando aqui em Blumenau, a doutora Mara em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, nos orientando. E nós pensamos da seguinte forma, a Camille tem uma família que pode dar um suporte para ela. E as demais que não têm essa mesma sorte que a Camille teve?
Nós procuramos, então, criar o Março Roxo Blumenau, o movimento, que é um movimento para nós levarmos informação a toda a população de Blumenau. Não só Blumenau, mas hoje com a internet, para o Brasil e para o mundo. Nós estamos levando informação sobre mitos e verdades, sobre as lendas, que nós temos muitas lendas. Tem gente que ainda acha que a epilepsia é uma possessão demoníaca, que a baba é contagiosa. E são grandes mentiras que nós sabemos que isso não condiz com a verdade. A Priscila se especializou na área do direito de uma forma própria, não fez curso, nada, mas na área médica também. Hoje ela ajuda muitas famílias a conseguirem exames através dos planos de saúde, porque muitos planos de saúde negam exames. E a minha esposa, como advogada, também auxilia essas famílias, dando palestras nas escolas, enfim, tudo aquilo que nos é possível nós fazemos para levar informação a toda a comunidade e ajudar também, seja na área jurídica ou através de medicamentos. Agora nós ganhamos uma série de medicamentos do laboratório, o Trileptal, que é um dos remédios que a minha filha toma, e nós vamos distribuir para famílias que não têm condições de comprar, porque são medicamentos caros. Esses medicamentos da epilepsia são medicamentos onerosos. Certo. Vamos falar no próximo bloco sobre preconceito, sobre a medicina que está evoluindo bastante, deverá ajudar muito aí as pessoas que têm epilepsia. Ok? Vamos lá? Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Emil Chartuni, ele que é um dos coordenadores aí do Março Roxo Blumenau. É um minuto só, a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje estamos tratando de um assunto latente na sociedade, que é justamente epilepsia. E nós temos um mês voltado para tratar sobre esse assunto, para lembrar desse assunto, fazer atividades sobre a epilepsia. E quem está conosco, para você que não acompanhou o bloco passado, é o Emil Chartuni, ele que é um dos coordenadores do Março Roxo aqui na cidade de Blumenau. Um dos temas que é abordado muito nesse mês é um basta o preconceito. Qual é o preconceito que carrega aí uma pessoa com a epilepsia? Bom, Marcão, nós temos o preconceito, várias lendas, vários mitos desde a Idade Média. Por exemplo, vamos citar aqui alguns. A pessoa com epilepsia está com uma possessão demoníaca. Não é verdade. A pessoa, quando está tendo uma crise convulsiva, a baba é contagiosa. Não é verdade. A epilepsia é contagiosa. Não é verdade. Nós temos, ao longo do tempo, certas inverdades que foram passadas de pai para filho, por gerações, e até o primeiro caso da Camille, quando nós resolvemos criar o movimento Março Roxo, isso era muito forte na nossa região. Aliás, isso é muito forte a nível Brasil, hein? Várias regiões do país estão criando seus movimentos. Blumenau foi a primeira cidade do país a ter o mês de conscientização, uma lei criando, o dia 26 de março, o Dia Municipal do combate ao preconceito e sobre a epilepsia. Mas é importante nós frisarmos nisso, nas escolas, nos grupos, nos Rotaries, em todos os setores da sociedade civil organizada, para que nós levamos essas informações a essas pessoas que possam difundir. A baba não é contagiosa? Não. É uma possessão demoníaca? Não. A pessoa pode casar? Pode ter filhos, pode ter uma vida normal, desde que esteja medicada e com acompanhamento médico. Pode dirigir? A epilepsia mata?
Não, a não ser que ela esteja atravessando a rua e dê uma crise e seja atropelada por um carro. Mas a epilepsia em si não mata. A questão de dirigir, existe uma série de cuidados com a questão da direção. Ela tem que estar um certo tempo, se eu não me engano, são 1 ano ou 2 anos sem ter a crise convulsiva e tem que estar medicada para poder receber uma autorização para dirigir. É uma questão mais delicada, a questão da direção e as crises convulsivas. Nós já tivemos alguns relatos de pessoas estarem dirigindo, terem uma crise convulsiva e com um movimento involuntário, no momento da convulsão, tem um movimento voluntário da musculatura e ela acabar acelerando, o pé pisar no acelerador e ela acabar sofrendo um acidente, batendo em outro carro, no muro, ou até mesmo atropelando pessoas. Por isso, esse cuidado especial na questão de carros, a direção e a epilepsia. Mas fora isso, uma pessoa com epilepsia pode ter uma vida normal, uma vida como qualquer outra pessoa, pode casar, pode ter filhos, pode constituir família, pode trabalhar. Por incrível que pareça, Marcão, nós temos empresas que assim que sabem que a pessoa tem epilepsia, demitem ela. Olha só. Não é permitido, isso é um preconceito, é uma discriminação. Existe a questão legal, que pode punir as empresas, mas ainda acontece. Tá? E são excelentes profissionais, mas o fato e pessoas que não utilizam, não manuseiam equipamentos, maquinários pesados. Eu até concordo com maquinários pesados, maquinários que possam, com guilhotinas, com máquinas de corte, existe um risco com relação a isso. Mas pessoas que trabalham como escritório, professores, enfim, uma série de atividades que acabam sendo demitidos quando a empresa sabe, preconceito na escola, na faculdade, uma série de coisas que nós estamos lutando para que isso termine. Emil, nós nos deparamos com alguém num processo epilético. Uma crise. Uma crise epilética. Como é que nós devemos agir? Vamos lá. As pessoas que estão em casa, eu estou andando na rua e encontro na rua 15 uma pessoa tendo uma crise convulsiva. Primeiro passo, procurem afastar as pessoas, dê espaço para ela respirar. Deite ela de lado. Por quê? Porque se essa pessoa tiver um grande número de saliva, estiver salivando muito, ou possa vomitar, para que ela não se engasgue e morra, porque ela não vai morrer com a crise convulsiva. Ela pode morrer sufocada com o próprio vômito ou a saliva. Portanto, vire ela de lado, deixe ela ter a crise dela, proteja a cabeça, não tranque essa pessoa, porque é pior, nunca tente, aquela velha lenda que a pessoa vai engolir a língua. Certo. Nunca, mentira. É humanamente impossível uma pessoa engolir a própria língua. Tá? O que tem é uma contração, mas não engole. Nunca tentem puxar a língua da pessoa, porque como ela está tendo uma contração muscular, ela pode se machucar e pode machucar a pessoa que tenta puxar a língua. Tá? Conte o tempo, pessoal. Contem o tempo. Uma crise convulsiva normalmente é rápido. Se ultrapassar os 5 minutos, chamem o SAMU. Aí sim precisa de ajuda profissional, ajuda médica. Menos de 5 minutos, deixa ela tranquila. Da mesma forma que a convulsão vem, que a crise acontece, ela cessa. Ela inicia, ela termina da mesma forma. Não tem o que fazer. O que tem que fazer, passou 5 minutos, chamar ajuda médica, chamar o SAMU, né, e passar todas as informações e sempre monitorando o tempo para passar aos médicos que vêm atender. Antes disso, não precisa nem chamar socorro? Não, antes dos 5 minutos, porque a crise normalmente ela inicia e ela termina da mesma forma. A única coisa que sempre pedimos, proteja a cabeça da pessoa, para ela não machucar a cabeça. Se ela estiver se debatendo, só procure deixar ela no local onde ela não... porque ela não vai sair rolando, ela vai ficar no mesmo local, tá? Mas procure tirar objetos que ela possa se machucar, vire ela de lado, vira o pescoço de lado, para caso tenha algum vômito ou saliva em excesso, não se afogar, e monitorar o tempo. Fora isso, não façam mais nada. Certo. E a pessoa, quando volta dessa crise, ela lembra? Não tem lembrança de nada, a pessoa não sabe o que aconteceu, e a pessoa volta muito cansada. Volta sonolenta, volta ainda meio tonta. Aos poucos ela vai retomando a consciência, vai lembrando onde ela estava, o que estava fazendo.
A Camille, por exemplo, a minha filha, ela volta muito cansada e ela dorme em torno de 1 hora, depois das crises, na última que teve, nas últimas, né? E depois de 1 hora ela acorda como se não tivesse acontecido nada. Isso é o padrão das crises. Não tem muito o que fazer. Nós temos cuidar das pessoas, fazer esse procedimento e volto a frisar. Passando 5 minutos, chame socorro médico, chame o SAMU, porque eles têm um procedimento através de medicamentos para poder a pessoa retomar a consciência e sair da crise. Porque essa crise convulsiva, depois de 5 minutos, pode se tornar um mal convulsivo. Certo. Aí sim é complicado. Aí tem que ter uma ajuda especializada de médicos profissionais da área. Emil, e como está o avanço da medicina nessa questão? Nos últimos 30 anos está fantástico, né? Nós tínhamos há 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, na minha época, nós tínhamos o Gardernal. Sim. Gardernal, né? Gardenal. Gardernal. Isso. Hoje, com a evolução da medicina, nós temos N medicamentos. Tem medicamento que para mim faz efeito, para você não, para ele também não. Tem medicamento que para mim funciona, para outro não. Por exemplo, na minha época, o Gardernal deu certo. Para minha filha, a Camille, nos primeiros dias que a gente descobriu, para ela não funcionou. Mesmo tomando, o dela só cessou, controlou com Trileptal, Frisium e o Aristab. É um conjunto, essa combinação de 3 medicamentos que deu certo para a Camille. Hoje nós temos a evolução através do canabidiol. O canabidiol, ele funciona para alguns tipos de crise epilética. Nós temos crianças que tinham 50 crises por semana, 30 por dia. E hoje, com o canabidiol, a evolução da medicina, essas crises diminuíram para 1 por semana, para 2 por semana. É a qualidade de vida do epilético que esses remédios vêm trazendo a cada... Mas nós temos o Depaquene, nós tínhamos agora, me fugiu o nome do remédio, mas até um tempo atrás, nós buscávamos no Chile, hoje já é fabricado no Brasil, um determinado remédio, que me fugiu o nome, que custava R$800 o frasco. Hoje já veio para o Brasil, um medicamento novo, a Anvisa já liberou e diminuiu consideravelmente. Os laboratórios estão pesquisando medicamentos para contenção das crises convulsivas. A cada ano nós temos novidades. Você acredita que nós deveremos ter cura? Vai chegar a cura? Eu não posso lhe afirmar que nós vamos ter a cura, mas nós vamos ter em breve, muito em breve, acredito eu, como leigo, não sou da área da saúde, mas como leigo, eu posso te afirmar que nós teremos uma qualidade de vida muito grande para as pessoas que têm epilepsia. Num futuro bem próximo, as pessoas que têm epilepsia viverão como uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que é hipertensa, que tem que tomar o seu remédio diariamente de uso contínuo, mas que tem uma vida normal. Certo. Hoje nós temos uns medicamentos para diabetes, para pressão alta, em si uma febre. O próprio HIV, né? O próprio HIV hoje, a pessoa tem que ter uma série de cuidados, mas já existe um medicamento, um combinado de medicamentos, que a pessoa vive normalmente se tomar o medicamento nos seus horários determinados. E me diz uma coisa, nos fale dessa luta para conseguir aí a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores, e existe toda uma programação que está à disposição da nossa comunidade nesse mês de março. Sim, em 2015 nós tivemos a ideia de criarmos um projeto, nós colocamos o projeto no papel e apresentarmos à Câmara de Vereadores para aprovarmos uma lei sobre a epilepsia em Blumenau. Foi a primeira, como eu já disse, foi a primeira cidade do Brasil a ter uma lei específica do Março Roxo Blumenau. Nós nos espelhamos na menina Cassidy Megan, menina que hoje já está uma moça, que mora no Canadá. Cassidy Megan foi a primeira pessoa a criar esse movimento do Março Roxo. Ela mora no Canadá e o porquê do roxo? Quando ela tinha as crises dela, ela se isolava nos campos de lavanda, naqueles campos roxos de lavanda. E ela sempre dizia, ela acreditava que a cor roxa era uma cor que acalmava ela após as crises. E como ela tinha vergonha, ainda existia o preconceito, e ela se isolava naqueles campos e ela sempre dizia, a cor roxa me acalma, é a cor que vai representar a minha epilepsia. E ela sozinha, ela resolveu criar esse movimento lá no Canadá
de combate ao preconceito, sobre a epilepsia, para falar, porque ela sofria muito com isso. E após nós sabermos da crise da Camille, né, da epilepsia da Camille, nós pesquisamos muito e chegamos até a Cassidy Megan. E a Cassidy Megan, já conversamos com ela através da internet, e ela é uma das apoiadoras nossas no Março Roxo Blumenau, e hoje nós estamos com esse evento aí, aprovado em 2015 na Câmara de Vereadores. Na época, então, nosso amigo, né? Ele fez isso muito mais como amigo do que vereador, o Jefferson Forrest. Né? Nós nos isentamos de diferenças partidárias. Sim. Diferenças partidárias, ele tem uma forma de pensar, nós temos outra, mas naquele momento nós abraçamos a mesma causa. Abraçamos a causa da epilepsia. O ex-vereador Jefferson Forrest abraçou a causa, apresentou, eu defendi em tribuna o projeto Março Roxo Blumenau e foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores naquele momento, naquela situação, aprovaram por unanimidade e hoje existe, é o 5º ano do projeto, do movimento Março Roxo Blumenau. A programação para este mês aí... Temos uma programação vasta. Amanhã, deixa eu só lembrar, terça-feira, né, nós estamos gravando aqui, mas no dia 10, né, às 20 horas, nós teremos mais uma live. Já tivemos uma live com a doutora Lúcia Hertel, neuropediatra aqui de Blumenau, falando sobre a epilepsia na infância. Nós teremos a próxima live, dia 10 às 20 horas, falando com o doutor... agora me fugiu, desculpe, daqui a pouco eu lembro, falando sobre epilepsia na vida adulta. Nós tivemos no último sábado agora, a partir das 9 horas da manhã até ao meio-dia, nós tivemos a Tenda da Informação, na rua 15 de novembro, levando informação para toda a comunidade. No próximo dia 15 de março, eu estou usando a minha colinha aqui no celular, no próximo dia 15 de março, no domingo, nós teremos o aulão de Zumba e Ritmos no Parque Ramiro Riediger também, com informações, nós teremos material, folders. E por que um aulão de Zumba e Ritmos? Porque nós teremos lá, a exemplo de outros anos, várias pessoas com epilepsia dançando, pulando, se divertindo, mostrando que é possível ter uma vida normal como qualquer outra. No dia 22 de março, nós teremos a terceira caminhada do Março Roxo, saindo da Prefeitura Municipal de Blumenau, a partir das 9 horas da manhã, descendo a 7 de setembro e subindo a rua 15 de novembro. E nós temos a nossa última ação, no domingo, dia 29 de março, é o 11º passeio ciclístico, às 9 horas da manhã, saindo do Senac, que é uma promoção Senac e Movimento Março Roxo. Bacana. Parabéns pela iniciativa, parabéns por todo esse trabalho. E nós da TV Legislativa sempre à disposição para levar justamente esse que é o objetivo do Março Roxo, levar a informação aí às pessoas para que tenham, né, conhecimento, para que não sejam preconceituosos aí com essa que, né, que é uma doença que atinge muitos brasileiros, né? E que é necessário que se coloque a informação à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado, Marcão. Eu quero agradecer em nome de todos do Movimento Março Roxo Blumenau, agradecer esse espaço da TVL, agradecer você, Marcão, pelo convite, a toda a sua equipe e informar todas as pessoas que estão procurando mais informações sobre o nosso calendário de eventos ou sobre informações sobre epilepsia. Nós temos a nossa fanpage Março Roxo Blumenau no Facebook, nós temos Instagram também, Março Roxo Blumenau. Quem tiver algumas dúvidas pode ligar para o meu celular, se me permite passar o meu contato do WhatsApp, é o 99606-6081, 99606-6081. Nós temos as camisetas para vender também, que está nos ajudando a bancar o movimento. Nós não temos outra fonte de renda e custa caro fazer um movimento desse, mas nós temos a ajuda, exemplo de outros anos, das pessoas que compram nossas camisetas para custear o movimento Março Roxo Blumenau. Quem precisar de informação, nós temos nossa fanpage e pode ligar para o meu celular que estarei à disposição. Ok, Emil, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Tá certo. TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho de todos. Voltaremos na semana que vem. Um abraço, até lá.